Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos falar sobre as possíveis mudanças que o técnico Maurício Barbieri pode promover na escalação do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque nos últimos dias nós ficamos sabendo pela jornalista Monique Vilela, da Rádio Transamérica e canal Monique Vilela no YouTube, que o treinador rubro-negro Maurício Barbieri faria experimentos, faria testes ao longo dos treinamentos dessa semana, visando a partida do próximo domingo contra o CRB, quando o Atlético Paranaense poderia entrar em campo com uma escalação um pouquinho diferente do que vinha acontecendo até então. E nesta sexta-feira, graças ao excelente trabalho do jornalista Thiago Marquezine, do canal 3 Pontos aqui no YouTube, nós tomamos conhecimento em maiores detalhes de alguns desses testes, não sei se são todos, e o primeiro, ou a primeira informação relevante para o vídeo de hoje, é na lateral direita, onde Dudu, que poderia reassumir a titularidade depois da falha técnica grosseira cometida pelo colombiano Rayen Palacios no segundo gol do Cuiabá na última terça-feira lá na Arena Pantanal, sentiu mais uma vez problemas físicos, não deve estar à disposição para enfrentar o CRB e por esse motivo quem pode entrar em campo na lateral pela primeira vez, improvisado evidentemente, é o zagueiro Abraão. Abraão que tem sido um dos melhores jogadores do Atlético desde que estreou como titular, muito dominante defensivamente, fisicamente, levando vantagem sobre os atacantes e que por essa sua potência, por essa sua explosão, por essa sua mobilidade, poderia ser deslocado para a lateral direita com o Tobias Figueiredo, retornando ao sistema defensivo para formar dupla com o Léo. E como o Abraão, segundo informações do Thiago, foi muito elogiado, eu vou apostar aqui que de repente ele deve sim entrar em campo por aí. E para completar esse quarteto defensivo, quem deve voltar à lateral esquerda, principalmente voltar à equipe titular, é o lateral esquerdo argentino Lucas Esquivel, que esteve em campo na partida contra o Cuiabá e deve reassumir uma titularidade de maneira muito natural, é um dos jogadores tecnicamente mais qualificados desse elenco, e assumiria a lateral esquerda do questionadíssimo Fernando. E falando em jogadores questionadíssimos, quem também pode deixar a equipe é Raul na base do meio de campo. A grande questão é que, tão questionado quanto ele, Falcão é que foi testado no lugar do camisa 31 e pode surgir na equipe titular na partida do próximo final de semana. Além dessas mudanças que eu mencionei agora, que podem ou não acontecer, Patrick também foi testado no meio de campo e Isaac no ataque. Patrick no meio de campo poderia significar o Filipinho baixando para primeiro homem, poderia significar o Filipinho deixando a equipe titular para a entrada do jogador mais veterano, e o Isaac no ataque. Eu duvido muito que o Barbieri vá mexer no Luiz Fernando, que é o artilheiro do Atlético na temporada, mas isso poderia significar, por exemplo, o Luiz Fernando sendo deslocado para o comando do ataque, para um centroavante móvel, com o Isaac entrando pelo lado esquerdo e o Allan Kardec deixando a equipe, ou poderia significar, por exemplo, o Kevin Velasco deixando a equipe titular, como aconteceu em alguns momentos nas últimas partidas. Então, gente, muita incerteza nesse momento sobre que equipe vai entrar em campo no próximo final de semana, mas esse talvez nem seja o grande assunto do vídeo de hoje, ou por que eu resolvi falar sobre esse tema especificamente. É porque depois do resultado decepcionante na última terça-feira lá na Arena Cuiabá, da derrota de virada, de todas as acusações de covardia, né, e de toda a pressão por uma demissão que o técnico Maurício Barbieri vem sofrendo, me chama muita atenção essa quantidade de mudanças, essa quantidade de testes que podem evidentemente se concretizar em mudanças na escalação ou não, mas estou pressupondo que pelo menos algumas delas devem acontecer. Para um técnico que fez tão poucas mudanças na equipe que foi construída ao longo do ano, essa quantidade de testes pode ser um indicativo muito forte de que o Maurício Barbieri, de alguma maneira, sucumbiu à pressão interna, sabe que está no batente da porta para ser mandado embora, muita gente insatisfeita com o trabalho da comissão técnica e pode, num movimento desesperado, buscando se manter no emprego, acabar justamente selando o seu destino, né, cavando a própria cova, porque um Atlético tão transformado diante do CRB, mesmo dentro da Liga Arena, né, principalmente com o torcedor pressionando contra, como aconteceu em algumas vezes nas últimas partidas, pode acabar sofrendo uma derrota, um empate decepcionante. E aí o Atlético, e aí certamente o destino do Maurício Barbieri, desculpe, pode
realmente ser decidido, ele pode acabar sendo demitido, mesmo que o início de temporada do Atlético no Campeonato Brasileiro não seja ruim, tá? Muita gente chateada com a derrota lá na Arena Cuiabá, mas o Atlético hoje venceu 2 de 3 jogos, 6 pontos de 9, 66% de aproveitamento de pontos conquistados, colocaria o Atlético com 76 pontos no final da campanha, brigando pelo título da competição. Então, realmente, assim, o Maurício Barbieri parece que sentiu todo esse ambiente hostil, toda essa pressão, e numa tentativa de responder, de duas uma, ou pode dar muito certo, ele ganha uma sobrevida, ganha a confiança do torcedor, se o Atlético entrar em campo e responder bem na Liga Arena a essas mudanças, ou muito pelo contrário, se o Atlético se perder por conta dessas mudanças feitas, na minha percepção, talvez numa tentativa desesperada de se preservar, aí o Maurício Barbieri pode começar a próxima semana, de repente até já desempregado. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, não somente sobre as mudanças que o Maurício Barbieri deve fazer ou não, né, dentre essas que foram listadas, mas principalmente sobre o que vocês percebem dos motivos que levaram a todas essas possíveis mudanças nesse momento. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a uma série de conteúdos e benefícios exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.